E nós voltamos com mais entrevistas direto aqui do nosso estúdio montado especialmente na casa dos Simers, aqui na 48ª edição da Expo Inter, que acontece desde o último sábado, dia 30 de agosto, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil Esteio, e que vem batendo recordes de participação de público, muitos debates, muitos seminários acontecendo, e o AgroLink está aqui com uma equipe muito grande fazendo a cobertura completa. Bom, a gente vai agora falar de temas que talvez o campo não conheça tanto: debêntures, mercado futuro, derivativos. Parece papo que a gente fala na Bolsa de Valores, e na verdade a gente fala na Bolsa de Valores, parece assunto para economista, mas a cada dia esses assuntos estão mais se misturando e influenciando ou sendo influenciados pelo agronegócio. E é para aproximar, para a gente tentar entender como o produtor rural está mais próximo e precisa entender, e é importante que entenda, e pode encontrar nesse mercado de ações uma forma de melhorar ainda mais seu negócio, que a gente recebe aqui o assessor de investimentos da empresa Cultivar Capital, empresa que é vinculada com a Nova Futura, o Márcio Santos. Ele também já foi colunista, escreve para o portal AgroLink e veio hoje justamente para a gente conversar sobre essa relação, né, Márcio, do campo com o mercado financeiro. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui conversando conosco aqui na Expo Inter. Eduardo, muito obrigado pelo convite, extensivo ao pessoal da AgroLink, né, por me dar essa oportunidade e abordar um tema que cada vez mais eu julgo, não somente eu, outros profissionais, né, que sejam importantes o produtor rural, do modo geral, tomar um pouco mais de conhecimento como uma ferramenta para ajudar no gerenciamento de risco das suas atividades. Bom, antes de mais nada, por uma questão de compliance, de respeito às leis, peço licença, tá? Então, as opiniões que eu emiti aqui são opiniões próprias, minhas, e que necessariamente não reflitam a opinião da Nova Futura. Bom, tá certo, feito o disclaimer necessário, né, exigido legalmente. Eu queria começar falando, Márcio, justamente sobre... Vamos fazer o começo do caminho, bem do começo. O mercado hoje está dentro do agro, o agro está dentro do mercado. Isso está acontecendo como, desde quando? Como é que está essa relação de mercado financeiro e agronegócio? Eduardo, vamos fazer um pouco de retrospectiva, tá? Outros profissionais, inclusive, já tiveram lives do portal AgroLink, já abordaram, né, o quanto o financiamento do agro ao agro mudou ao longo dos anos. Basicamente, de 66 até 85, em 1985, a grande maioria eram recursos públicos, recursos do Tesouro, e ao longo do tempo, essa fatia vem diminuindo, né? Então, consequentemente, uma atividade que é muito demandante de crédito tem que buscar outras ferramentas, né, e outras formas de se financiar. E aí entra um pouco as alternativas que o mercado financeiro oferece, né, ou seja, via emissão de LCAs, que seriam letras de crédito do agronegócio, né, ou CRI, certificados de recebíveis, do CRI imobiliário e do CRA, certificados recebíveis do agronegócio, né, como forma de ajudar a financiar o agro. Só para a gente esclarecer bastante, letras de crédito. Agora a gente está falando das LCAs, as letras de crédito do agronegócio. As letras de crédito é basicamente uma forma que o mercado encontrou de: eu compro uma letra de crédito, eu como pessoa física ou como empresa, e aí vamos trabalhar, e eu, de certa forma, eu empresto para o banco para que o banco possa financiar o agro. É assim que está funcionando, né, Márcio? Correto. E aí então, desde quando isso está se tornando cada vez mais comum no agronegócio? Essa conversa do mercado financiar. E aí eu gostaria que você continuasse a sua explanação. Perfeito. Sim, o mercado busca formas, né, de poder financiar o agronegócio, como eu coloquei anteriormente, demanda muito crédito, né? Então, uma das alternativas que já é comumente utilizada pela pessoa física, como tu bem colocaste, o Eduardo, ao investir numa LCA, está emprestando dinheiro para o agro, né?
Isso nós estamos olhando na parte de financiamento. Mas se nós olharmos daí na parte de dentro da porteira, ou seja, do produtor rural, seja ele pecuarista ou produtor de produtor de grão, produtor de soja, né? Que é o que você já fez, inclusive, né? Você, é importante, você viveu os dois mundos, entre 2000 e 2006, você também foi produtor rural. Então você conhece um pouco os mundos de nós termos dentro da porteira necessidade de financiamento, mas também de ter rentabilidade. E é nisso que também o mercado vem auxiliando, vem trabalhando, né? Hoje o mercado também é uma forma de receita para o produtor rural. Exato. Então, assim, eu me sinto confortável, um pouco confortável de falar, porque, como tu colocasse, entre 2000 e 2006, eu fui produtor de arroz. Então, senti um pouco as dores, né, e me deixou com aquela incomodação, assim, puxa vida, mas o mercado financeiro, será que não existe uma forma, principalmente, de proteger a margem? Tá? Porque uma abordagem que eu gosto de colocar bastante, quando estávamos já pulando no tempo, né? Quando estávamos no boom das commodities, exemplo, ano passado, na questão do arroz aqui chegou a R$120, dificilmente tu vê um produtor falar em preço, né? Estava tudo muito bom. Aconteceu a mesma coisa com a soja, quando chegou a bater quase R$200 o saco. E hoje nós estamos com os preços bem diferentes do ano passado. Então, bom, onde eu vejo e fui buscar, né, estudar e realmente me coloquei no mercado financeiro, eu acho que o mercado financeiro pode ajudar bastante ao produtor, seria o seguinte, bom, existem instrumentos, né, via Bolsa de Valores, que são negociados dentro da Bolsa de Valores, que podem ajudar o produtor a proteger a margem, fazendo com que ele não fique tão dependente do preço do produto na hora de vender, seja ele na safra ou na entre-safra. Bom, e aí entra a grande questão. É muito difícil entrar no mercado, porque parece, para quem vê de fora, um bicho-papão. Quando a gente começa a falar, os termos que eu usei, debêntures, derivativos, contratos futuros, contrato futuro da soja, contrato futuro do boi, contrato futuro do arroz, isso para quem nunca viu, pode parecer um bicho de 7 cabeças. O produtor é viável para entrar? É muito difícil. Como é que se faz para usar o mercado a favor do produtor rural? Bom, vou responder por parte. Não é difícil, praticamente é acessível a qualquer tamanho de produtor, seja ele pequeno, médio ou grande. Não tenho os dados exatos, não sei se alguém tem, né, mas é muito comum grandes produtores já fazerem uso dessas ferramentas, sejam eles contratos futuros ou derivativos, como forma de proteger margem, né, das suas atividades. Exemplificando, tá? Um contrato de milho, por exemplo, que é comercializado, para a pessoa poder operacionalizar na bolsa, tá? Ele precisa depositar uma margem de garantia, aí uns R$3.000, R$4.000, e cada contrato equivale a 450 sacas, né? Então, se considerarmos daí, é uma carreta de milho. O mesmo tamanho vale para soja. Para boi gordo, são equivalentes a 330 arrobas, né, de peso de carcaça. Então, se nós multiplicarmos um cálculo rápido por 30 quilos, nós estaríamos falando aí de 9.900 quilos, né, de boi. Então, daria praticamente, posso colocar assim, seria o equivalente a um truque, uns 24 bois. Não é nenhum absurdo, ou seja, totalmente viável, né, em termos de necessidade para o produtor poder utilizar e fazer bom uso dessas ferramentas. Bom, a gente vai entrar nos termos, pelo menos em 2 termos de forma mais aprofundada, e eu quero trazer muito para a realidade. Por exemplo, contrato futuro. O que é um contrato futuro e como é que funciona? Você falou agora, equivale a um boi, mas como é que isso funciona de forma mais prática, assim? Como é que se transfere aquilo que é palpável, que é o grão, que é o boi, que é a ovelha, que é o frango, em algo? Como é que funciona esse contrato futuro? No sentido de, tu transforma aquilo que é palpável em um contrato, em uma moeda de troca dentro da Bolsa de Valores. Como é que isso funciona? Bom, vamos lá. Qual seria o principal risco
que o produtor está exposto, né? Um risco de variação de preços. Então, como é que ele poderia minimizar essa variação? Seria através de um contrato futuro. Exemplificando, um produtor de boi, tá? Um pecuarista, tem ali uma carga de boi, vai entregar, tem 20 bois gordos para vender agora, fim de agosto, vamos supor. Só que ele sabe que sazonalmente, de meados de agosto até outubro, os preços tendem a cair por questões do mercado. Então, bom, o produtor, conhecedor do seu custo, né, o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente abrir uma conta numa corretora, deposita a margem de garantia exigida, que vai depender muito da commodity, né? A margem de garantia exigida para o boi é uma, para a soja é outra, para o milho é outro, mas como eu comentei anteriormente, não são nenhum valores absurdos. Então, o produtor pode fazer o seguinte, ele simplesmente vende esse contrato futuro na bolsa, tá? E com isso, o que ele fez? Ao vender o contrato futuro na bolsa, ele garante, tá? Ele travou, como nós falamos, ele travou aquele preço. Exemplificando, olha, o contrato futuro queria vencer agora em setembro, em determinado momento em agosto, ele foi negociado a R$330 arroba. Então, se o produtor saber que o preço dele está satisfatório e que garante, paga o custo e garante mais uma margem, por que ele não faz uso dessa ferramenta? Eu vendo o contrato futuro na bolsa e depois, a hora que eu for entregar o meu boi para o frigorífico, não interessa se ele estiver a R$305, R$310 arroba. Eu já vendi na bolsa, então, esse preço que ele perdeu no físico, vamos botar assim, né? Ele vai ganhar essa diferença no mercado financeiro. E com isso, ele garantiu que o preço dele de R$330 arroba. Não sei se eu fui claro. Não, muito claro. E aí entra uma outra questão. Cabe também ao produtor entregar, né? Ele também tem, no caso ele está vendendo, estão comprando antes de termos a produção. Aí entra uma dúvida, na sua avaliação, se você desse uma dica, é investir tudo no mercado futuro ou ainda é aquela coisa os economistas falam da cesta de vários ovos, né? Joga um pouco na bolsa, joga um pouco em outra forma. O que você aconselharia? Primeiro, o contrato futuro, ele não teria, olhando pela ótica do produtor, tá? Ele não tem esse objetivo, né, do produtor inicialmente especular. O objetivo dele é preservar a margem da atividade. Em momento algum, seria interessante o produtor, seja ele o tamanho que for, pegar e operacionalizar tudo diretamente e toda a sua produção na bolsa. O importante seria ele saber o seguinte, bom, existe esse mercado de contratos futuros e depois voltamos, eu vou concluir aqui, depois voltamos para eu poder, né, é importante saber, bom, o que vem a ser, afinal, esse contrato futuro, né, que eu já não sei falando, peço desculpas, mas não esclareci bem. Então, não seria interessante o produtor, no momento algum, né, fazer o uso dessas ferramentas em 100% da sua produção. O importante seria ele saber que ele tem essa alternativa para poder trabalhar e garantir a margem, garantindo a margem, seria garantir o lucro da atividade dele, que vai perpetuar ele ao longo do tempo na atividade. Tá? E aí a gente consegue reduzir um pouco, pelo menos, as incertezas. Aqui, quem trabalha com agronegócio sabe que tem muita incerteza que pode vir, tanto do mercado quanto da natureza, de algum problema, né? Então, tem esse viés também de reduzir a incerteza do mercado, as incertezas das intempéries climáticas, de mudanças de governo, locais ou internacionais. Esse talvez seja a grande sacada para o produtor de entrar, em parte ou menos, na bolsa, no mercado. Né? Sim, Eduardo. O objetivo, como eu coloquei anteriormente, o objetivo principal seria ele preservar. Bom, eu sei que meu custo é X. Se eu tenho uma margem razoável, por que eu não vou
travar essa margem, travar esse preço, né, através da Bolsa de Valores. Porque com alguns poucos produtores que eu já conversei, eu gosto de reforçar o seguinte: a variável preço, como tu colocasse os outros, tem o clima, enfim, a variável preço, seja a cultura que for, o produtor interfere nessa variável? Não. Exemplificando, a soja. Preço que o produtor recebe lá no interior tem origem na Bolsa de Chicago, né? Então, por que o produtor dá um peso tão grande, né, para a variável preço, se ele pode controlar e dar atenção a outras variáveis? E aí entra novamente, sendo repetitivo, o mercado financeiro para auxiliar ao produtor rural a proteger aquele preço que satisfaça uma margem da atividade dele. E aí, você que está no mercado, está trabalhando já há muito tempo, já esteve na produção também, está acontecendo, a gente está vendo os produtores entrando, como é que é quando você vai orientar alguém, quando alguém te procura, te pede uma dica, há uma abertura, há uma intenção, ou você ainda tem que procurar, ainda há um trabalho para você, como é que está essa situação? Eduardo, esse é um trabalho de formiguinha. Eu não tenho dados para dizer assim, olha, qual o percentual do produtor que faz uso, né, do mercado financeiro, da bolsa, já repetindo de novo, né, para proteger margem, enfim, mesmo para se financiar. Eu desconheço esses dados. Empiricamente, eu posso dizer, no Centro-Oeste, como são maiores produtores, sim, eles fazem uso, né, talvez num percentual maior do que nós aqui. A minha função quanto assessor de investimentos é exatamente desmistificar e tirar essa dúvida, porque eu entendo o produtor, eu já fui produtor, né? Então muitas vezes assim, poxa vida, tu fica com medo, então pelo desconhecimento tu não faz. Então cabe a nós, assessores, né, fazermos essas exclamações. Se eu conseguir ao final dessa entrevista aqui deixar a principal mensagem ser isso aqui, olha, produtor, venha conhecer, né? A nossa função é essa, de ajudar a entender um pouco mais como funciona o mercado financeiro, que ferramentas nós temos para lhe ajudar. O mercado financeiro não é o malvadão, não, ele está aí para poder oferecer e satisfazer um pouco da necessidade do produtor. Então, se eu sair daqui deixando essa mensagem, eu já fico muito contente. Acho que a gente traz aí, porque, de novo, é bem a questão de desmistificar, né? Os nomes, houve ao longo da história, não só para o produtor rural, acho que de uma forma geral a população, ela tem um pouco de medo desse economista. A gente está tentando mostrar que o que tu produz na soja, tu pode garantir que tu não vai perder dinheiro. Tu está garantido, o mercado é uma alternativa a mais para garantir dinheiro, além de ser uma alternativa de financiamento, como a gente falava no início. E, Márcio, a gente tem aí no próximo, você tem aí trabalhado há algum tempo. Qual é a tua visão, qual é o teu sentimento? Há um otimismo de que a gente vai ter uma adesão maior, que essa adesão vai ser, e aí falando em sentimento, de pesquisa, assim, pelo que você vê do contato direto com as pessoas, você tem uma visão como otimista, pessimista, ou no meio do caminho, em relação à adesão desse produtor ao mercado financeiro? Bom, Eduardo, eu vou falar, talvez não sou tão bem aos produtores, né, mas sendo pragmático e realista, até porque no mercado financeiro, de modo geral, o dinheiro não aceita desaforo, então tem que ser pragmático. Ou o produtor conhece pelo menos e avalia momento a momento, até porque isso não é uma receita de bolo, o que vale para ti não necessariamente vai valer para o outro, né, e analisado caso a caso. Então, sim, é muito importante que o produtor tome conhecimento e comece a fazer uso do que o mercado financeiro tem para oferecer para ele como ferramenta de auxílio. Uma muleta a mais, né, que ele tem, em vez de simplesmente ir lá e fazer o barter, né, através da revenda de insumos, ou simplesmente ele ficar, mas o governo não tem custeio oficial, né? Então, bom, quem sabe, por que eu não posso, eu faço a troca com a revenda, mas eu garanto meu preço também através da bolsa. Ou seja, não estou preocupado, eu travei meu preço aqui, eu sei que vai ter uma margem satisfatória e com aquela margem está boa. Daí então um pouco das dicas, acho que é um assunto que não se esgota aqui, a gente vai esgotar esse assunto nessa entrevista, mas
acho que é importante a gente começar a abrir essa conversa. Eu quero agradecer muito ao Márcio Santos, que é assessor de investimentos da empresa Cultivar Capital, empresa que é vinculada à seguradora Nova Futura e que também é um novo... Corretora, isso, seguradora, não, a corretora Nova Futura, e que também é um ex-produtor. Então, de novo, alguém que conhece os dois lados da porteira, conhece tanto a porteira quanto a B3, né? Tá nos dois caminhos. Aí, Márcio, muito obrigado, nosso colunista, nosso parceiro do AgroLink, obrigado pela participação, obrigado pela presença aqui no microfone e espaço sempre aberto. Eu que agradeço novamente o convite da AgroLink. Espero ter transmitido a mensagem. Realmente venham, nós estamos abertos, quem quiser me procura, né, o que eu puder, sem qualquer compromisso, ir auxiliando, porque é importante que o produtor comece a usar e vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, nós estamos aqui para auxiliá-lo, né, para poder que o produtor tenha o maior resultado possível na sua atividade. Okay? Um abraço e estou sempre à disposição. Então, mais essa entrevista, mais essa conversa com o Márcio Santos. Agora, falando um pouco de mercado, a gente já teve vários assuntos tratados ao longo desse dia, mas não acabou. Ainda vai ter mais material, mais conteúdo para você. Logo mais a gente volta com mais informações. Até mais, fique conosco.